Saudações a todos e todos, sou Alisson Lopes e hoje eu quero contribuir um pouco com quem está se preparando para o Enem e para outros certames e também aproveitar e conversar um pouco, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho tido a oportunidade de ler e reler muitas obras que não tantas assim, mas obras que eu gosto e obras que estou conhecendo, né? Na verdade, algumas eu tive a possibilidade de ler nesse momento tão emblemático que estamos vivendo. E aí me despertou essa vontade de falar sobre o movimento contra a cultura, que tem uma relação com o movimento hippie, que tem uma relação com as transformações sociais e culturais que nos afetam até hoje, mas que se propagaram ali e aconteceram principalmente ali no século XX, na década de 60. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que falar o conceito de contracultura. Né? Aparentemente parece um conceito agressivo, né? Contracultura, mas na verdade o movimento de contracultura ele vem a defender a diversidade, né? A palavra contracultura nesse sentido não tem a ver em ser reacionário, né? A palavra reacionário que também tem esse significado de ser contra as liberdades, mas a contracultura, pelo contrário, ela veio defender a diversidade. Movimentos como blues, rock, a arte, né? A arte de forma geral, ela pode ser libertadora, né? A arte pode ser muitas coisas, o seu universo é super amplo, mas uma das coisas é você produzir e você se mostrar para o mundo levando a sua visão e depois que você externaliza isso, o que as outras pessoas vão fazer, né? O que as pessoas irão fazer com o que você divulgou, seja numa pintura, seja numa letra de uma música, seja numa obra de arte, num grafite, isso já não é mais seu, né? As pessoas vão olhar, vão interpretar e vão trazer também as suas experiências para conseguir ver a acessibilidade ou o que o artista quis passar. Então, assim, o movimento de contracultura ele veio querer tirar uma palavra que talvez não fosse nem usada na época, mas a formatação, botar as pessoas em formas, né? É, então tira as pessoas das suas caixas, né? O movimento hippie foi isso, e aí tivemos vários exemplos e isso acaba caindo nos certames, no vestibular e também é assunto para boas conversas e longas conversas. E aí eu selecionei algumas obras, né, do Steve Turner, né, falando dos Beatles, fala da década, fica virado, né, mas da década de 1966, falando de um ano revolucionário, porque é interessante que os Beatles, eles tiveram momentos que eram as bandas, as músicas mais tocadas no mundo, né? Até hoje são recordes o que eles fizeram naquela época. E aí era uma música pop, mas que eles traziam essa mensagem da contracultura que era de que nem todo mundo tem que ser igual, né? A gente não precisa vestir a mesma roupa, cortar o cabelo do mesmo jeito, enfim, viva a diversidade. Então, esse movimento contra a cultura e os Beatles, eles trouxeram isso, né? Daquele comportamento aparentemente de bons moços ali no começo, mas depois de uma certa transgressão, mas uma transgressão não violenta, no caminho da paz. E isso é muito interessante nesse movimento contra a cultura, né? Além disso, nós tivemos ali também, e eles influenciaram, né, atores brasileiros, mas antes disso, antes de falar de atores, cantores, enfim, brasileiros, eu gosto também do Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, essa aqui é uma obra Jimi Hendrix por ele mesmo, é uma obra feita de coletâneas de cartas, de relatos que o Jimmy foi fazendo ao longo da sua vida. Também é um recorte, né? Um recorte no sentido que é um momento da sua vida. Então, ele é uma autobiografia, né, nesse aspecto.
E aí é muito interessante que o Jimi Hendrix também, ele tocou guitarra e usou instrumentos musicais de uma maneira que nunca ninguém tinha visto, né? E que até hoje surpreende pelas inovações e pela coragem, né? De quebrar paradigmas ali, quebrar padrões e trazer a música de uma forma nunca vista. E, logicamente, esses artistas eles influenciaram sim artistas brasileiros, direta e indiretamente. Então nós temos assim pessoas que falam sobre a diversidade, pessoas que falam sobre a, a alteridade, né? Falam sobre a liberdade. E aí eu cito mas também duas obras que com certeza de artistas que também viveram ali, principalmente a que eu vou citar agora, que é a Rita Lee, a década de 60, né? Uma autobiografia também, Rita Lee, é outra obra que eu recomendo. Foram pessoas que viveram intensamente ali aquele momento. O Raul Seixas, né? Também, do Carlos Minuano, falando o nome é Raul Seixas, Por Trás das Canções. É bem interessante isso, porque às vezes você tem a visão do artista, mas e não acaba tendo a visão dele como um todo. Esses artistas que eu citei aqui, eles viveram a música. Não era assim, eu vou cantar o show, pronto, eu tiro a roupa e eu sou outra pessoa. Não, eles viveram o que cantaram e com as coisas boas e com as mazelas também que decorreram, que faz parte da vida, né? E, por último aqui, outro que é o Diário do Recomeço, que também é uma obra de relatos do Renato Russo, né? Do vocalista da Legião Urbana. Então, são artistas que é interessante. Eu comecei a falar do movimento de contracultura, mas é como essa explosão, né, contagiou o mundo e ela influenciou artistas é, a, a, em todas as épocas, né? Inclusive ainda influenciam até hoje, falando sobre diversidade, sobre os problemas do dia a dia, dos problemas das relações, das dificuldades de se encaixar numa sociedade muitas vezes que quer que você deixe a sua identidade e se enquadre em padrões, e muitas vezes são padrões puramente conservadores no sentido de não respeitar a diversidade, sabe? Porque o que acontece? Na evolução da sociedade, nós criamos padrões, criamos leis, criamos normas, mas, por exemplo, hoje nós temos a Constituição de 88 e que defende ali a liberdade de expressão, que defende que tem que ser muito usada e tem os seus limites, né? E que você pode responder pelos excessos que cometer, mas ela defende essa diversidade da pessoa se mostrar, quer ter cabelo grande, quer cabelo curto, enfim, cada um pode ser o que escolher para si, não é? Então isso é interessante, porque eles defendiam isso, né? Então, eu me lembro, tem uma obra muito interessante, falando do rock progressivo, né? Que era a banda Pink Floyd, e fala sobre a educação inglesa muito rígida, onde o Pink, né, que é o personagem inclusive do filme The Wall, ele queria ser um poeta e as pessoas o ridicularizavam por isso. Então hoje você quer ser um professor, você quer ser um artista, e aí as pessoas, alguns padrões te falam, não, você não vai ganhar, não vai sobreviver com isso, você não vai. Enfim, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, respeitando todas as profissões, claro, você tem que ter o que te deu um retorno financeiro. É lógico que a gente tem que correr e viver com dignidade, né, atrás do nosso ganha-pão, mas, mas ingessa as pessoas e muitas vezes o caminho da felicidade que nós vamos construindo, eles têm a ver com que possamos fazer, que tenhamos uma, uma aptidão no sentido de, poxa, eu tenho vontade de ser filósofo, eu tenho vontade de ser músico. Então, assim, você
vai correr atrás, vai ter as dificuldades, vai ter os lados bons e vai ter os lados ruins de qualquer outra profissão. Então é interessante essa questão da contracultura, porque ela representou isso, uma libertação da pessoa falar, olha, eu não quero ter um determinismo no meu destino, eu quero traçar os meus caminhos, eu quero ser protagonista da minha história, né? É interessante isso, porque o ser humano, a humanidade sempre quer buscar isso e sempre existem conflitos, né? Em virtude disso, né? Usar a palavra sempre às vezes é absoluto, né? Tem um sentido absoluto, mas esses conflitos são corriqueiros, né? E fazem parte da diversidade, cada um vivendo na sua, né? E aproveitando nisso, aí nós temos uma questão que eu peguei da UFV, e vamos lá, um enunciado. Em 1969, centenas de milhares de pessoas se reuniram em uma fazenda no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, no festival de Woodstock, entre as quais Jimi Hendrix, John Baez, Heavy Skunk e The Who. Esse festival foi considerado um marco do movimento conhecido como contracultura. Sobre esse movimento, é correto afirmar que a. Condena o cultivo de produtos transgênicos. Não se falava ainda ali de produtos transgênicos, mas na verdade eles defendiam uma relação maior com a natureza. O movimento hippie defendia sim uma comunhão maior com a natureza, mas ainda não se falava, como se fala hoje, de produtos transgênicos. Né? B. Questionava valores centrais instituídos na cultura ocidental. Essa é uma questão que provavelmente é a questão correta. Vamos olhar, né, as outras. C. Defende o rock da influência exercida pela música erudita. Não. Aliás, Jimi Hendrix e tantos outros artistas desse momento, eles inovaram misturando sons, música, quebrando padrões. Então, assim, é interessante pensar nisso porque o movimento de contracultura é justamente isso, é quebrar os padrões, permitir a diversidade. Então era uma fase de experimentações. Letra D, valoriza as manifestações da cultura nacional. Na verdade, eles tinham uma posição mais internacionalista, né? E letra E, apoia a intervenção armada nos países do terceiro mundo. Não, eles eram totalmente contra a guerra. Então era paz e amor. Né? Então, voltando aqui, a letra B é a questão correta. B, questiona valores centrais instituídos na cultura ocidental. E que valores? O consumismo, né? Você valorizar o ter em vez de ser, né? Pessoas que matam e morrem por um tênis, né? A pessoa compra um tênis caríssimo e a outra vem e é capaz de matar a outra para furtar, roubar aquele tênis. Então, isso simboliza muito a questão do consumismo, das pessoas ostentarem, né? Que vai contra a ideia de sustentabilidade, vai contra a ideia de você permitir que novas gerações possam usufruir de recursos naturais que nós temos hoje. Então, vejam só, o movimento contra a cultura representou representou tudo isso que eu falei e, na verdade, muito, muito mais, né? Então, é um bom assunto, porque, e aí tem pessoas que questionam, fulano usava drogas, que são discussões que devem ser travadas também, mas isso faz parte é necessário a gente fazer um debate. Jimi Hendrix, por exemplo, ele morreu super, super cedo, né? Então hoje nada como ter um diálogo sério com os mais jovens e a gente tentar, no sentido de orientar para falar, poxa, a cultura, a diversidade, esse sentimento de pertencimento que a cultura nos permite é fabuloso. Agora, o consumismo, o uso de entorpecentes, de drogas, quer
Quer dizer, isso são caminhos perigosos e que, através do diálogo e de uma conversa sem tabus, a gente consegue também ir salvando vidas. Então é isso. Um grande abraço, tomara que tenha sido interessante essa conversa.